Olá pessoal do nosso Música por Paroxítona, estamos aqui novamente para mostrar hoje um grande guitarrista inglês, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que no último dia 30 de março completou 80 anos. Não tem ninguém mais jovem nessa história. Estamos falando de Eric Patrick Clapton, ou simplesmente Eric Clapton, um enorme guitarrista. É considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E aí também fez uma carreira solo incrível. A gente vai falar um pouquinho dele aqui, já falamos dele em outra oportunidade, mostrando um álbum acústico dele aqui. E hoje vamos falar um pouco aí da trajetória brilhante do Eric na música pop. Eric sempre foi apaixonado por blues, procurou alguns grupos lá na década de 60 para poder tocar o blues lá que ele gostava, tocava muita guitarra. E aí lá em 1963 ele entrou para o Yardbirds, que foi até 65, uma banda que inclusive eu tenho aqui o disco. Eu tenho um disco aqui do Yardbirds, só blues e tal, muito legal, para falar um pouquinho que essa banda foi uma banda que reuniu os maiores guitarristas de todos os tempos aqui, reuniu umas feras além do Clapton, que é aí o Jeff Beck e o Jimmy Page, lá do Led Zeppelin, formou essa banda aqui em 63, depois foi até 65. Durou 2 anos e depois ele saiu e foi pro Blues Breakers, que também foi outro trio aí, e ficou também pouco tempo, e depois ele criou lá o Cream. O Cream foi uma banda também, que uma das bandas que mais fez sucesso aí com o Eric Clapton. Também não durou muito, mas Clapton na época já era considerado aí um deus da guitarra, um cara assim, número 1 mesmo, até que surgiu um cara chamado Jimi Hendrix. E aí surgiu o Jimi Hendrix, todo mundo ficou assim muito surpreso, muito encantado, inclusive o Clapton ficou muito encantado com o Jimi Hendrix, acabou tornando seu fã, e o Jimi Hendrix acabou ofuscando um pouco esse título aí do deus da guitarra, um cara assim que tocava como ninguém. O Jimi Hendrix veio, infelizmente o Jimi Hendrix também morreu muito jovem, e aí o Eric Clapton continuou a sua carreira, mas sempre admirou, sempre aceitou aí esse posto de número 2 aí, atrás do Jimi Hendrix. Continuando então aqui, em 70 ele começou a carreira solo. Lá em 70 ele começou a gravar alguns discos. Ao todo ele gravou 22 álbuns até recentemente. Ele gravou lá em 2024, que foi o último dele, que é o Meanwhile. Em 2024 é o 22º álbum dele. Mas voltando lá em 70, o Eric Clapton era muito amigo do George Harrison. Um pouquinho antes de 70, um pouquinho antes de acabar os Beatles, o George acabou convidando o Eric Clapton para tocar lá no álbum branco, lá no icônico álbum branco dos Beatles, Why My Guitar Gently Weeps. Então quem ouvir essa música lá com os Beatles vai ver realmente que lá tem a guitarra do Clapton. Os dois se tornaram muito amigos, tinha uma parceria muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho, tem uma historinha que a gente já contou aqui com relação às mulheres aí, dos dois e tal, né? A gente vai dar uma repetida aqui para vocês lembrarem. Vamos falar então aqui do primeiro grande sucesso do Clapton na carreira solo, que é I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff é um sucesso lá de 73, que na verdade a música nem é do Clapton, é do Bob Marley, lá, o rei do reggae jamaicano. E o Bob Marley tinha um grupo lá que chamava The Wailers. E aí ele gravou essa música lá em 73. O Clapton ouviu, não teve dúvida, um reggae bem legal. O Clapton gravou em 74, no seu álbum de 74, 461 Ocean Boulevard. Um disco bem legal, e aí essa I Shot Sheriff fez enorme sucesso. Depois ele gravou, fez tanto sucesso, depois o Clapton regravou em single em 79,
E aí essa música tem uma versão de 1990 com um rapper famoso norte-americano chamado Warren G. Muito legal também, a música fez muito sucesso, ficou muito tempo nas paradas, quer dizer, um sucesso daqueles eternos, onde quando tocasse, quem gravasse realmente faria sucesso. E aí esse exemplo, I Shot Sheriff, de 73, gravado em 74 pelo Eric Clapton, sempre é setlist, lá está no setlist dele. Depois de 77 tem o Cocaine, que ele faz uma crítica aí à cocaína. Todo mundo sabe que o Eric Clapton também tinha vício em drogas e tal, e aqui ele faz uma alusão aí às drogas, dizendo do perigo das drogas e tal, e coloca a cocaína aí. Tá nesse álbum Slow Hand, de 77, Cocaine. Outra música que tem também nesse álbum aí, Cocaine, além de Cocaine, é Wonderful Tonight. Sempre toca aí nas rádios ainda, um pop, uma música bem legal, lenta. E essa música ficou muito conhecida aqui no Brasil com a dupla sertaneja Leandro e Leonardo, lá em 1992. Então dá para ouvir com os dois lá. Essa noite foi maravilhosa. O Leandro e Leonardo fez grande sucesso, vem lá do Wonderful Tonight, lá do Eric Clapton de 77. Depois tem um sucesso assim, que é um ícone dele, que é o Laila. Foi um grande sucesso, tem aqui nesse disco aqui, que eu também trouxe para vocês verem, a gente já falou desse disco, que é o acústico Unplugged, do Clapton Unplugged. Esse disco também em 92, a gente já falou aqui no canal só sobre ele. Ganhou Grammy lá como melhor performance lá de rock e tal. E essa música lá, não é na verdade do Clapton, essa música é do blues rock Derek Dominos, lá que gravou essa música. Ele fez parte desse grupo, o Clapton fez parte de um monte de banda, como a gente já falou, e aí gravou lá no blues rock Derek Dominos. E aí tem uma coisa interessante dessa música, porque tem aquela relação lá de amizade do Clapton com o George Harrison, e o George já era casado com a Patty Lloyd. E o Eric Clapton se apaixonou pela Patty Lloyd, acabou se apaixonando pela mulher do amigo, quer dizer, uma coisa bem proibida, e os dois eram muito amigos e tal. E aí essa música foi composta pelo Clapton lá, na época lá do blues rock. E aí um amigo dele deu um livro que era um romance lá persa, de uma história persa, que se chamava Laila e Majnun. Na verdade era um romance e tal, que era um amor também proibido, de uma pessoa que já era comprometida. E aí o Clapton acabou vendo que a história desse romance tinha muito a ver com essa história dele, de ter se apaixonado pela esposa do seu amigo, George Harrison. O que depois acabou em casamento. A Patty se separou do George Harrison e o Eric Clapton não teve dúvida, casou com a Patty Lloyd, ele era apaixonadíssimo por ela, era uma modelo dos anos 60 e tal. E é um pouquinho dessa história do Laila. Como eu disse, essa música foi gravada em 92, lá pelo Clapton, só que uma outra roupagem, um outro ritmo. Se você ouvir a Laila original, e a Laila cantada pelo Clapton no acústico é uma outra canção, uma outra melodia, mas a letra é a mesma. Então fica aqui também uma das grandes músicas, um dos grandes sucessos do Clapton, de toda a sua carreira. Depois tem uma outra música aqui que também chama-se Change the World, de 96, uma música que fez enorme sucesso, foi tema de filme, o filme Phenomenon, lá com o John Travolta, foi um filme que fez até razoável sucesso, era estrelado pelo John Travolta, e essa música ganhou lá o prêmio MTV Movie Awards, que é um prêmio da MTV para música, né, para música de cinema, e ele acabou ganhando, uma música lindíssima, Change the World. Ele gravou em single e entrou na trilha sonora desse filme também. Não dá para deixar passar essa música do Clapton. E depois, para encerrar, tem uma lindíssima aqui, que é uma das músicas que eu mais gosto dele, de 1997, já bem depois, né,
Está um pouquinho longe da gente ainda, mas foi um grande sucesso dele, que ele gravou num single. E aí o Clapton, aqui fala, né, Os Olhos do Meu Pai e tal. E aí ele conta um pouco do drama. Todo mundo sabe que ele teve um drama com relação ao filho, ao Connor, que acabou sofrendo um acidente, caiu do prédio lá, da menina, 4 anos, morreu. Daí ele fez aquela música Tears in Heaven, acho que todo mundo sabe dessa história. E aí o Clapton fez essa música para homenagear o pai dele, e fez uma ligação dele com o menino e ele também, ele com o pai e o menino como filho, né? Então fez uma ligação. Essa música fez bastante sucesso e incrível é que o Clapton nunca conheceu o pai dele faleceu em 85, ele descobriu depois da existência do pai dele e tal, ele acabou não conhecendo o pai, então foi uma coisa bem assim traumática, ainda mais ele que não conheceu o pai e o menino que praticamente faleceu ainda criança, então quer dizer, tem uma coisa pesada aí na vida do Clapton. Ele ficou um bom tempo sem cantar essa música e tal, depois ele voltou a cantar, acho que todo mundo entende esse tipo de coisa, né? Então, My Father's Eyes, de 97, eu vou deixar na descrição aí a música, muito linda a música, tem tudo a ver aí com esse drama, com esses dramas aí da vida pessoal do Clapton. Então, fica aqui essa postagem dos 80 anos do Eric Clapton, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um cara que começou lá no blues e depois foi aí para o pop, tocou com uns caras gigantes aí do blues, do rock, sempre foi convidado para tocar aí no show de grandes artistas e sempre esteve muito presente. Então, os 80 anos do Eric Clapton fica aqui registrado. Essas músicas que eu citei estão todas lá na descrição, no vídeo, no maisinho aí embaixo do vídeo, para vocês poderem darem uma olhada. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.